Agora sim, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso encontro. Eu sou Isabel, professora da disciplina de Fundamentos da Epidemiologia, que está sendo ministrada na Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento da Universidade Federal do Pará, do campus de Ananindeua. Sou vinculada ao Instituto de Medicina Veterinária, onde eu coordeno o Laboratório de Epidemiologia e Geoprocessamento e o Laboratório de Informática. E hoje nós temos o prazer imenso de estarmos nessa roda de conversa com o tema geoprocessamento, vigilância em saúde e a importância dos sistemas de notificação. Nós temos dois convidados maravilhosos que vêm enriquecer essa nossa disciplina, esse nosso encontro, né? E eu gostaria de, inicialmente, convidar o doutor Jorge Alberto Azevedo Andrade. Ele é bacharel em estatística pela UFPA, mestre em epidemiologia e vigilância em saúde pelo Instituto Evandro Chagas, especialista em vigilância em saúde pelo Instituto Sírio-Libanês, especialista em vigilância em saúde ambiental pela UFRJ, atualmente é estatístico do Departamento de Epidemiologia da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, SESPA. Tem experiência na área de probabilidade e estatística, com ênfase em estatística, atuando principalmente nos temas sistemas de informação em saúde, sistemas de informação sobre mortalidade, sistemas de informação sobre nascidos vivos, sistemas de informação de agravos de notificação, tabulador Tabuin, software Tableau e EpiInfo. Jorge, seja muito bem-vindo, a palavra está contigo. Fique à vontade. Obrigado, Isis. Bom dia a todos. Uma ótima oportunidade que temos para sempre estar dialogando, né, conversando com os nossos colegas. Fico feliz de ter uma pessoa da SEMA aqui, porque a gente traz uma apresentação, né, para que a gente reflita sobre toda essa questão de meio ambiente e saúde. Tá? Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, tá, Isis? E aí a gente começa a conversar, tá? Fique à vontade. Todos estão vendo? Sim. Então, como a Isis me apresentou, né, meu nome é Jorge Andrade, eu sou estatístico, hoje eu estou lá no Departamento de Epidemiologia e estou trabalhando diretamente, sou um dos interlocutores do SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravo de Notificação, do Ministério da Saúde, dentro da própria secretaria. Tá? Então, eu trouxe aqui para a gente conversar, né, algo como, para a gente saber um pouco do poder, né, da informação, principalmente na área da saúde, né? Então, os sistemas que a gente trabalha na área da saúde são para construção dos perfis de morbimortalidade, né? A gente ter como tomada de decisão, né? A gente pode também estar vendo as características demográficas da população, podemos ter alguns aspectos de fatores de risco e os determinantes para determinados eventos, né? E também temos a questão da informação sobre os serviços, né? Seja a qualidade, seja a operacionalidade deles. Tá? Então, a análise epidemiológica, eu já vou focar um pouco na questão da saúde, né? O objetivo é para que a gestão, né, faça a vigilância, né, e que essa vigilância epidemiológica, né, ela possa tanto orientar, implantar, acompanhar e avaliar, né, sejam os modelos de atenção, sejam as ações de prevenção e controle e monitoramento de doenças e agravos. Tá?
Para a gente entender um pouco o que é um sistema de informação, a gente tem que entender de onde vem essa informação, né? Então, toda a informação ela é anteriormente captada no que a gente chama de dado. Então, nós temos o dado, depois nós vamos ter a informação, e essa informação vai nos levar à tomada de decisão, e essa tomada de decisão vai nos requerer que nós façamos ação. Né? Então, dentro do próprio sistema de informação, e aí quando eu falo sistema de informação, não é aquele sistema somente o informatizado. Né? O sistema de informação ele é composto por sistema informatizado e de pessoas. Né? Então, há necessidade de ter uma integração entre as pessoas e o sistema, a máquina em si, né? E tem toda uma etapa para isso. Né? Então, a etapa principal de um sistema de informação é a hora da coleta. Então, se a coleta de dados ela não for bem realizada, bem executada, vai comprometer todas as outras etapas, né? Então, primeiramente, nós vamos coletar o dado, depois nós vamos fazer o registro desse dado, né? Aí já entra a questão do sistema informatizado, onde se faz o processamento, né? Após o processamento, temos a etapa de análise. Feita todas as análises daquele determinado evento, daquele determinado agravo, daquele determinado banco de dados que a gente está trabalhando, a gente faz a apresentação dos resultados e a divulgação, né? Então, todas essas etapas, a gente há necessidade de ter técnicos e profissionais para que elas sejam bem executadas. Dentro do SUS, nós temos alguns marcos legais, né? Nós temos a Constituição Federal de 88, que o governo deve garantir a saúde a todos, né? A Lei 8080, que é a lei de criação do SUS, e um pouco mais depois vem a criação do DataSUS, que é quem toma conta de todos os sistemas informatizados do Ministério da Saúde. Então, o DataSUS ele é responsável pelo desenvolvimento dos sistemas, né, para que coloque no site, para que desenvolva as aplicações, para que desenvolva os sistemas. Então, tudo isso é por conta do DataSUS. E o que seria um sistema de informação, né? Pela definição da OMS, pela Organização Mundial de Saúde, é algo, né? É um mecanismo de coleta, processamento, análise e transmissão da informação. Né? E para que serve? Né? Para se planejar, organizar, operar e avaliar todos os serviços de saúde. Então, eu estou colocando a fala em cima de saúde, mas nós temos outros sistemas lá, o pessoal da SEMA, tem uma colega que está presente, deve ter um sistema de monitoramento do meio ambiente, o pessoal que trabalha com a educação tem um outro sistema de informação, e assim vários sistemas vão se compondo, mas com a mesma lógica, né? Tem que coletar, processar, analisar e fazer a transmissão da informação. A partir do momento que a gente tem a informação, né, é bom, né, é adequado que a gente analise e, principalmente, faça a divulgação e recomendações, né? É o que eu sempre falo, não adianta a gente gastar tanta energia para desenvolver um sistema, para fazer análise, se após essa análise a gente não divulga e também não tenta, né, de alguma forma, recomendar alguma ação para que aquilo que a gente está estudando seja melhorado. Dentro dos principais sistemas de informação do SUS, né, nós temos o SIM, que é o Sistema de Informação sobre Mortalidade, temos o SINASC, que é o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, nós temos o SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, mas atualmente nós temos o ESUS, que é o sistema básico que veio substituir o Sistema de Atenção Básica, o SIAB, né? Temos uma área dentro do ESUS para fazer a gestão da atenção primária, da gestão da atenção básica. Temos também os sistemas de informação epidemiológica, né? Aí temos o da malária, do monitoramento das doenças diarreicas agudas, e por conta da pandemia, né? Antes era o Sinan Influenza, agora vem o CIVEP Gripe. Temos também da vacinação, que é o SIPNI, que é do Programa Nacional de Imunizações, o SHSUS, que é o Sistema de Informação
de hospitalizações do SUS, e o CNES, ou CNES, como alguns dizem, que é o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, não só estabelecimento, mas também dos profissionais de saúde que são cadastrados. Então, vamos começar a fazer um resuminho aqui do que seria o SIM, né? O SIM é um sistema de mortalidade, né? Ele tem informação sobre os óbitos, né? Todos os óbitos, sejam eles fetais ou não fetais, né? Tem apenas uma ficha de notificação, que é a declaração de óbito, né? Só um instrumento de coleta, que é a declaração de óbito. A declaração de óbito ela é um documento em 3 vias, ele é pré-numerado pelo Ministério, e cada via vai para tem uma destinação, né? Então, quais são as potencialidades desse sistema? Principalmente, né, construir os indicadores de mortalidade. E aí, dentro da declaração de óbito, nós temos várias variáveis, né? Nós temos a variável causa, o bloco de causa, temos a faixa etária, né? Temos o sexo, o local de ocorrência do óbito, né? O município de residência, podemos, com tudo isso, calcular também a letalidade dos agravos, temos informações da mãe, né, se for menor de idade, enfim, tem várias variáveis que a gente pode estar trabalhando. Porém, nesse sistema, nós temos algumas limitações. Eu cito 2 principais aqui, né? É o subregistro, ou seja, aquele óbito que o serviço não conseguiu captar, né, por alguma forma, e a qualidade no preenchimento da declaração. Lembrando que a declaração de óbito ela é um ato médico, então somente o médico pode atestar, né, pode preencher uma declaração de óbito. Tá? Então, nós temos aí um subregistro e a qualidade do preenchimento que vai influenciar lá na análise. E temos algumas as variáveis importantes, como eu falei aí, né? O sexo, o grau de instrução, a ocupação, né? Se teve ou não assistência médica durante o óbito. Então, nós temos esses sistemas que, principalmente para se calcular todos os de mortalidade. Essa aqui é a cara do sistema, né? Ele é na plataforma web, né? Ele não é online, a plataforma dele é web. Então, todo o caminho, digamos, para a informação chegar até a secretaria começa na atenção primária, né? Começa lá no hospital onde ocorreu o óbito, no posto de saúde, que é feita a notificação do óbito, e depois vai para a Secretaria Municipal, ela digita, envia via e-mail para a Secretaria Estadual, até chegar no nível federal. Então, por exemplo, aqui, basicamente, nós temos alguns relatórios, né? Aqui, ó, a gente pode fazer estatística pelo local de ocorrência, por sexo, causa básica, né? Quem foi o digitador que digitou, então, tem todo um encadeamento. O SINASC, né? O SINASC é o Sistema de Informação sobre Nascido Vivo, é toda criança, né? Toda pessoa que nasce viva, porque tem uns que são natimorto, né? Os que nascem vivos, né? Eles têm que obrigatoriamente também ser notificados, né? Então, o sistema ele tem características dos nascidos vivos, né? Tem característica das mães, da gestação e do parto, né? Como fonte única, somente a declaração de nascido vivo, que é o instrumento principal, é o único instrumento de coleta de dados. As potencialidades do sistema, né, são para a gente melhorar, né, para nós termos informações sobre a natalidade, né, sobre a morbidade, sobre a mortalidade infantil e materna, né, e tem todas as características de atenção ao parto e ao recém-nascido, né. Também como limitação, antes nós tínhamos o subregistro, hoje já diminuiu muito, muito grande, muito pequeno o subregistro, já diminuiu bastante, né? Porém, ainda tem a questão da qualidade do preenchimento da declaração de nascido vivo, né? E pontualmente algumas falhas na cobertura, né? Então seria, como eu citei, o óbito, é aquele óbito que não é captado pelo sistema, o nascimento também é aquela mãe
que tem o parto na residência, né, que às vezes mora numa área muito distante, área rural, e aí tem essa demora de registrar, de ir tirar essa declaração de nascido vivo, né. Então, já diminuiu bastante o subregistro, né, mas, porém, a gente sabe que ainda há falhas na cobertura. E temos as variáveis também bem importantes, né, que seria o sexo da criança, o peso da criança quando nasceu, o tipo de parto, o local de ocorrência, a duração da gestação, quantas consultas pré-natais a mãe realizou, né, qual o grau de instrução da mãe, entre outras variáveis. Assim como o SIM, né, a plataforma também é uma plataforma web, né, com algumas informações, alguns relatórios, né? Então, para a gente operar esse sistema, a gente tem que ter uma senha, como o óbito, ele não é aberto, né? Mas no final aqui eu mostro onde é que vocês podem conseguir os dados, esses dados, seja desde da unidade de saúde que gerou o registro até o nível federal. Temos o ESUS, né? O ESUS ele tem informação, principalmente aqui que eu coloquei da COVID, né? Então ele vai ter informações da síndrome gripal e suspeita confirmada de COVID, né? Então, por conta da pandemia, e pelo volume de informações que antes o sistema era o Sinan Influenza, era basicamente era o CIVEP gripe, era basicamente para os dados de influenza, né? Então, no decorrer da pandemia, eu acho que teve uns 3 sistemas antes de chegar a esse aqui para fazer a captação dos dados. O volume é muito grande, isso gerava alguns problemas, tanto na transferência quanto na avaliação dos dados, né? A fonte de informação, né, é a ficha de investigação da síndrome gripal, né, suspeito do coronavírus, né? Como potencialidade, eu falei, né, a infraestrutura foi desenvolvida muito rápida, né, antes de chegar no que está hoje, foi desenvolvida muito rápida, né? Então é uma estrutura com uma performance alta, né? E que hoje garante, né, agilidade tanto no processo de notificação quanto acesso ao tempo real das notificações, porque ele é online. Então, o município que está notificando, digitando, a gente já acaba pegando isso muito mais rápido do que o SIM, do que o Sinasc, que tem um delayzinho aí, tem uma demora na transferência da informação. Mas também a gente tem algumas limitações, né? Devido à pandemia ter tido aí milhões de casos, né? Ele se mostra em algumas horas bastante instável, né? Então, isso gera também um problema na avaliação, né? Porque às vezes, dependendo da instabilidade do momento lá em quem está fazendo o registro, essa demora aumenta um pouco para se chegar na secretaria os dados, né? E temos aí as variáveis também bem importantes para fazer o perfil, né? O sexo, a idade, os sintomas que a pessoa teve, né? Qual foi o tipo de teste que foi realizado, qual foi a evolução do caso, né? E a classificação final, se foi confirmado ou descartado para COVID, né? Tem o SHSUS, que é o Sistema de Informação de Hospitalar, né? Sistema de Informação que faz a captação das autorizações de informação, autorização de internação hospitalar, que é a IH, né? E contém todos os dados, né, que o paciente tem, o acompanhamento a partir de quando foi gerada essa internação. Então, nós temos dados pessoais, temos dados do tempo, qual o tempo que ela ficou internada, o lugar onde ocorreu, qual a procedência do paciente, que tipo de serviço foi feito durante a internação, quais os procedimentos que foram realizados, a duração da internação, a ocorrência ou não de óbito, né, e o código que gerou aquela internação, né. Como limitação, isso é um problema grande, ele só cobre as internações que são feitas na rede pública ou conveniada a SUS, né? Então, hospital particular, nós não temos essa informação, né? A não ser que seja conveniado, tá? E, por um outro lado, também, volto a falar, a questão da qualidade da informação. Então, o sistema ele pode ser, não facilmente, mas pode ter fraude, né, nele, porque ele é um programa
que gera recurso, né, que gera pagamento pelo procedimento que está sendo feito na internação, então pode ser que tenha essas incorreções e essas fraudes, né? Fora a manipulação dos dados, tá? E como variáveis importantes, ó, tem a questão das AIHs que foram pagas, né? A questão das internações, o valor médio que foi pago, a média de permanência de internação, se teve ou não óbito, né? Pode ser também calculado a taxa de mortalidade por unidade, por agravo, né? Por sexo, por faixa etária, enfim, tem várias informações na IH. E temos o principal, né, que eu acho dentro de toda a questão epidemiológica, que é o SINAM, eu trouxe aqui a fotozinha do portal para vocês, é portalsinam.gov.br, onde tem todas as informações do sistema. Ele é um sistema que capta, né, o controle e controla, digamos assim, as informações de algumas doenças e agravos, que são de notificação compulsória, né? Então, como exemplo, a gente tem a coqueluche, temos dengue, que são os óbitos, temos a difteria, antraz, peste, raiva, enfim, é uma listagem que consta lá na portaria 1061, que foi atualizada ano passado, né? Então, todo ano, quase essa portaria ela é atualizada. O instrumento de coleta de dados do SINAM, nós temos basicamente dois que são principais, né? Que é a ficha individual de notificação e a ficha individual de investigação. A ficha individual de notificação ela é comum para todos os agravos, então todos os agravos eles entram com as mesmas informações, né? E a ficha de investigação ela é diferente para cada agravo, né? Porque aí as variáveis de cada agravo vai ser mudada. Então, como potencialidade, né, nós temos o poder, digamos assim, de calcular a incidência, a prevalência, a letalidade, a mortalidade, né, bem como fazer outros tipos de análise, né, onde dentro da epidemiologia a gente sempre faz com tempo, pessoa e lugar, né, se a pessoa adoeceu, do que adoeceu, quando adoeceu, né, onde adoeceu, então todas essas variáveis a gente consegue agregar nesses três grupos, assim, tempo, pessoa e lugar, né. A limitação, subnotificação de casos, né? Então, é aquela pessoa que, digamos, tem dengue, mas que não agravou, ficou em casa, não procurou nenhum serviço, então gerou uma subnotificação. Então, tem muitos agravos que a pessoa não vai para o hospital, né? Fica em casa, evolui bem, né? E o sistema não consegue fazer a captação dessa informação, desse dado. E também a questão da qualidade. Como as fichas são de preenchimento que qualquer pessoa pode preencher, qualquer profissional de saúde, né, ainda há o problema da qualidade, né? Tanto da questão de ter a qualidade em si, quanto a questão de ter a coerência dos dados que foram coletados, né? Então, a gente tem, quando a gente geralmente pega um agravo para fazer alguma análise, a gente sempre faz análise epidemiológica, né? Enfim, você vai fazer aí, como eu falei, as características de tempo, pessoa e lugar, e a avaliação da qualidade da informação, que aí dentro da avaliação da qualidade nós temos a questão da completitude e a questão da coerência, né? Então, a gente tem problemas no preenchimento ainda, né? E as variáveis importantes aí, né, são os casos, né? E aí tem por semana, por sexo, por idade, tem por evolução, e aí depende de cada agravo, tá? Essa aqui é a carazinha do sistema, né? Ele é um sistema que ele é offline, apesar do nome ser Sinanet, é só a versão que é net, mas ele é offline, ainda não está online, a não ser o Sinandeng, mas todos os outros agravos têm que ser digitados offline, e esse delay que eu falei que do óbito é um pouco menor, aqui já é um pouco maior, então a gente trabalha com um delay de informações de uns 10 dias, né? Porque já que ele é offline, tem todo o encadeamento, tem todo um procedimento para o município enviar informação, ele envia 1 ou 2 vezes por semana, e aí é o tempo que essa informação chega aqui, ele já está gerando outra. Então, tem um delay para a gente
ter as informações atualizadas. Aqui eu trago um pouco mais do portal, né? Você entra no portal, no menu Doenças e Agravos, vão ter todas as informações daquele agravo, né? Então, aqui tem, por exemplo, o primeiro acidente por animal peçonhento. Então, dentro de cada um agravo desses aí, nós vamos ter várias informações, tá? Aí tem aqui, ó, tabulação dos dados, né? Ele explica um pouco do que é o agravo, o panorama, o perfil de como está a nível nacional. E dentro de cada agravo, sempre vão ter, no mínimo, essas 4 opções aí, tá? Então, vai ter a ficha de notificação e investigação do agravo, nós vamos ter um instrucional de preenchimento, ou seja, como se preenche a ficha, tá? Tanto de notificação quanto de investigação. Temos o dicionário de dados, e aí isso é um pouco mais de quem vai trabalhar com o banco de dados em si, fora do Sinan. Temos as fichas de acompanhamento, né, se for o caso de hanseníase e tuberculose, e alguns agravos, não são todos, eles têm um caderno de análise, onde se ensina a trabalhar aquele agravo, né? Foi o que eu falei. De acordo com o que eu estou fazendo, lá tem um caderno de análise que eu possa estar fazendo a análise epidemiológica, com indicadores epidemiológicos e operacionais, e análise da completitude, consistência, coerência. Tá? Então, cada agravo daqueles que eu mostrei anteriormente tem no mínimo essas 4 informações lá. Eu trago para vocês aqui uma ficha, né? Essa aqui é a ficha de investigação da tuberculose, apesar do título estar aqui, ó, ficha de notificação, mas a ficha de notificação, ela tem 30 variáveis que são as mesmas de todos os agravos, que são essas aqui, né? Entra mais aqui a variável 28, 29 e 30, né? Mas basicamente são essas. O que muda de agravo para agravo é a investigação, que são os dados complementares do caso. Né? Então, até a variável 30 aqui é igual para todo mundo, e a partir daqui é diferente para cada tipo de agravo. Né? Então, tem diferença de agravo agudo para agravo crônico, e dentro dos crônicos tem uma diferença entre eles, dentro do agudo tem diferença entre eles. Tá? E aí a gente tabulou, a gente inseriu os dados, né, e ele gera um banco de dados. Então, esse aqui é o banco de dados da leptospirose, né, com todas as informações que nós temos na ficha. Então, aqui, ó, nós temos como exemplo, eu trouxe aqui, ó, o nome do bairro, o nome do logradouro, né, o complemento, né, ó, nós vemos aqui, o Ricardo tá presente aí, nós temos a informação de coletar, né, a latitude e longitude, mas por um problema do sistema acaba que não é inserida, né, mas a gente vê que, por exemplo, aqui, ó, o nome do bairro, Rua do Futuro, mas não tem o nome do bairro, foi o que eu falei, né, questão da qualidade do preenchimento, ó, sítio Guajarina, onde é o sítio Guajarina, qual é o bairro, né, então nós temos esse problema de preenchimento da ficha que vai ocasionar problemas na análise e no banco de dados. Tá? Como eu falei anteriormente, o Sinan, todos os agravos, eles têm um instrumental, né, um instrucional de como se preencher aquela ficha que eu mostrei. Né? Então, ele vai a campo por campo, e aí dentro do sistema nós temos alguns campos que eles são de preenchimento obrigatório, e outros campos são são campos essenciais. Alguns de preenchimento obrigatório e outros não. Tá? Então, ele vai informando como se deve preencher. Anota, por exemplo, tem aqui, ó, o número 8, preencher com o nome completo do paciente sem abreviações. Não se pode abreviar nome de paciente no Sinan, mas, vez por outra, colocam lá um José da S. Nogueira, mas o S é Silva, é Silveira, o que é Santos, né? Então, o instrucional de cada agravo, ele recomenda de como se deve preencher corretamente. Aqui é o dicionário de dados, né? Para quem trabalha com banco de dados, sabe que ele é todo codificado, né? Então, tem um código para cada variável daquelas que eu mostrei. Então, por exemplo, aqui, ó, no banco de dados, que é essa última coluna aqui, o nome da variável é tratamento. Lá,
só está 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu tenho que saber que o código 1 é caso novo, o caso 2 o número 2 é recidiva e assim vai. Tá? Então, quem trabalha com banco de dados tem que trabalhar com o dicionário de dados. Ó, outros exemplos aqui. Ó. População imigrante, é sim ou não? Ó. Então, eu tenho que saber que um é sim e 2 é não. Também posso exportar o banco de dados para qualquer outra aplicação, né? Aqui a gente exportou para o Excel, mas tem outros tabuladores aí, né? Tem o Tableau, tem o Tabuin. Posso exportar lá para o QGIS, posso exportar para o... Enfim, tem vários tabuladores. O pessoal está usando muito esses Power BI agora, então eu posso trabalhar lá nesses tabuladores, tá? Então, ele pode também ser aberto no Excel, para quem tem familiaridade, trabalha no Excel. Quem não tem, trabalha com outro tabulador. E aí a importância, né, de tudo que eu falei, do sistema de informação, da captação do dado, para a gente chegar nisso aqui. Isso aqui é uma parte do meu trabalho lá no mestrado, que eu trabalhei com raiva humana. Então, eu trouxe para cá um mapa que esses pontinhos vermelhos aí foi o que a gente captou lá, né? Então, tem casos e óbitos aqui. Esse é o Rio Laguna. Acho que depois, se tiver um tempinho, a gente vai colocar uma aplicação disso daqui. Ricardo, muito gentilmente, né? Eu lá no meio do mato, num desses pontinhos aí, mandei as coordenadas para o Ricardo. O Ricardo fez um mapinha só para a gente ter uma ideia da área que a gente ia trabalhar. E no lado esquerdo aqui, a linha do tempo é um gráfico que eu fiz com os 10 casos de raiva humana que foram a óbito lá em Melgaço. Tá? Mais lá na frente eu explico um pouquinho sobre isso aqui. Mas só para vocês terem a noção de como a gente trabalha a epidemiologia e com, digamos, a informação, ó, nós começamos aqui, ó, isso daqui é o começo das atividades, né, onde se iniciam as atividades. Ó, nós iniciamos as atividades na semana epidemiológica número 19, tá? Porém, nós tivemos agressões, né, na semana 8. Então, olha só, demorou aí, ó, quantas semanas até a gente tomar conhecimento do evento, né? O evento foi na semana 8, nós começamos a trabalhar na semana 19, ou seja, infelizmente, começamos a trabalhar muito tarde, a informação chegou até nós, né, muito tarde, mas mesmo assim nós ainda evitamos, eu acho que um número maior de óbitos. E aí nós temos algumas vantagens quando a gente vai se trabalhar, né? Apesar de ter muitos problemas, mas eu continuo afirmando que nós temos mais vantagens do que desvantagem quando a gente trabalha com sistema de informação. Então, primeiro, é ampla cobertura, né? Tanto todos os sistemas que eu informei aqui, sim, os sinais, eles têm uma ampla cobertura, eles estão no Brasil inteiro, em todos os municípios, né? Então, isso já é uma grande vantagem, né? Os dados, eles são informatizados. Hoje em dia, com o advento da tecnologia, né, da informação, da informática, eles são todos informatizados. Então, não precisa mais, digamos, a gente está indo lá no papel, catando, né, montando o banco de dados. Os bancos já estão prontos, pelo menos os do DataSUS, né, já estão prontos. Então, eu pego o banco e trabalho, né. Outra vantagem é que também nós temos um grande número de informações de serviços e setores, né? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, serviço, tem do ESUS, tem do SH, mas também temos algumas informações de alguns setores, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, vigilância sanitária, né? E, como eu falei, nós temos informações que são geradas desde o município, né? E também desde de unidades de saúde. Então, eu consigo avaliar como está o atendimento naquela unidade, como está o perfil epidemiológico daquela unidade. Tá? Então, isso é uma vantagem muito grande que eu vejo. Tá? Aqui são alguns links, tá, para vocês depois procurarem. Por exemplo, o Open Data SUS, ele tem todos os dados que eu falei, eles estão abertos lá, o banco de dados, você baixa, não precisa mais pedir autorização para ninguém, né? Tem algumas informações, inclusive, de 2021, que estão bem atualizadas lá, né? Então, tem o Open Data SUS, por exemplo, os do Covid são atualizados, todos os bancos que estão no Open Data SUS, eles são atualizados todas as terças-feiras.
né? Então, quem quer trabalhar com Covid, vai lá na quarta, que já está atualizado da semana anterior, né? Quem quer trabalhar com SIM, eu acho que tem um delay um pouco maior. O do Sinan, eu acho que também tem um delayzinho um pouco maior, mas já temos dados de 2021 lá. Temos também o Portal Brasileiro de Dados Aberto, que é o dados.gov, né? Tem os dados lá no IBGE, e para quem quer trabalhar e fazer algo com os estabelecimentos de saúde, nós temos o QNES, tá? Não sei se eu falei muito rápido, ou se eu falei devagar, ou se eu tomei muito tempo. Daqui é o meu obrigado, tá? Daqui é meu e-mail da CESP, é jorge.azevedo@cespa.pa.gov.br, e a gente está disponível para ter uma conversa mais ampliada agora, né? Tirar dúvida, esclarecimento, algo que não ficou bem esclarecido. Isis, você está sem som. Eu não estou escutando a sua voz, Isis. Já? Tá me ouvindo agora? Okay. Tá. Desconectou um pouquinho aqui o fone. Ô, Jorge, muito obrigada, viu? É esse o tempo mesmo. A ideia é que a gente faça esse bate-papo. E aí eu acho que a gente já passa para a apresentação do Ricardo e depois a gente abre para perguntas. Pode ser assim? Vocês estão de acordo? Ok, pode ser. Então, eu vou introduzir aqui o professor Ricardo. Só um minutinho, por favor. Sim. O professor Ricardo é Ricardo José de Paula Souza e Guimarães. Ele possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de Taubaté, é mestre em sensoriamento remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, doutor em biomedicina pelo Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa de Belo Horizonte. Atualmente é tecnologista pleno e responsável pelo Laboratório de Geoprocessamento do Instituto Evandro Chagas, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia, Vigilância e Saúde do Instituto Evandro Chagas, professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Animal na Amazônia, PPG-SAAN, da Universidade Federal do Pará, e também professor colaborador do PPG em Geoprocessamento Ambiental do Instituto Federal de Rondônia. Ele tem experiência na área de geociências, com ênfase em geotecnologia, sensoriamento remoto, sistemas de informação geográfica, epidemiologia espacial, saúde pública, atuando principalmente nos temas geoprocessamento na saúde e no meio ambiente, geotecnologia móvel, análise espacial e geoestatística. Professor, fique à vontade. Ok, muito obrigado, Isis. Estão vendo a apresentação? Sim. Eu fiz uma mudança aqui de tela para mim poder enxergar aqui direitinho. Então, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Vou falar um pouquinho dessa parte de geoprocessamento de saúde, que seria justamente um gancho depois da apresentação do Jorge. O Jorge falou muito bem sobre a parte de banco de dados, e agora eu vou falar o que depois de obter um banco de dados, o que pode ser feito. Como existem duas formas de obter o banco de dados, uma forma foi daqueles dados secundários, por exemplo, do SINAM, outra forma é trabalho de campo, que você entra em contato com a prefeitura, escolhe qual local que você quer trabalhar, conhece, visita, vê se aquela localidade tem um número suficiente de habitantes para você fazer seus exames, você vai lá, conversa com a população sobre o seu trabalho, monta o laboratório de campo, monta a equipe de campo, que a equipe costuma ser mista, né, de pessoas do laboratório, da universidade, quando está presente, e também do que chama da área do município. Porque no caso aqui, por exemplo, a gente tem esse primeiro aqui, que foi feito um trabalho junto com o pessoal em Cametá, a prefeitura de Cametá, mas teve a participação direta da UEP, que ela cedeu o espaço para poder montar o laboratório de campo. Em alguns outros lugares, às vezes você costuma montar o laboratório de campo, por exemplo, numa área dentro da endemia do município, por exemplo.
E aí você tem aquela, como você já sabe quem são as pessoas, você já tem a lista das pessoas, você coloca o rótulo em todos as amostras, entrega, recolhe, faz o termo de livre esclarecido para a pessoa ver se aceita, e aí realiza os exames que está dentro do seu projeto, e assim como também na parte de geoprocessamento, o que é feito? Eu tenho aquela lista das pessoas, eu vou em cada casa, nas casas de pessoas, eu coleto um ponto com o GPS ou com o smartphone, eu me tenho aquela coordenada daquela casa, e naquela casa eu sei todas as pessoas que estão participando do projeto. Assim como, dependendo do qual é o agrário que você vai trabalhar, por exemplo, se é um agrário que tem um hospedeiro intermediário, e o hospedeiro intermediário está relacionado em corpos hídricos, eu vou lá nas áreas de drenagem e pego um ponto também. E também eu vou na prefeitura, na Secretaria de Saúde, Meio Ambiente, Educação, em todas as áreas, para quê? Obter mapas de apoio. E tem esses mapas, por exemplo, que tem aqui, por exemplo, esse aqui de Breves, que você tem todas as escolas, o município serve muito bem para você ter a localização das localidades que você tem, assim como também você pega um mapa, por exemplo, de Montes Claros, e o que aconteceu? A gente consegue pegar todas as rodovias, drenagem, tudo do município, que vai ajudar bastante. O geoprocessamento, quando vai trabalhar com dado primário, tem duas formas. Quando ele tem no início do trabalho de campo, ou seja, você entra junto com a equipe, e o que você faz? Tem toda a lista das pessoas, você vai lá e já referencia todas as casas. E sabe que nesse arquivo o que vai acontecer? Muitas dessas pessoas pode ser que não vão participar. Por quê? Uns que não assinou o termo termo para poder participar da pesquisa. E outros porque, às vezes, é um trabalho que você tem que fazer 3 amostras, só entregou a primeira amostra, então acaba não entrando naquela parte de pesquisa. Então, eu creio que o geoprocessamento vai e mapeia todas as pessoas. No segundo momento, que depois você tem os resultados biológicos, como, por exemplo, aqui mostrando essa parte de vermelho e verde, você vai lá, simplesmente, o que você vai fazer? O georreferenciamento da casa daquelas pessoas que estão participando. Ou seja, são duas formas. Ou você faz o total das pessoas, ou somente aqueles dados, dependendo de quando você vai para o trabalho de campo. E os dados secundários foi aquele que o Jorge acabou de explicar, por exemplo, SINAM. Isso é, como ele falou, né, você manda para o município, para a regional, do regional vai lá para a central do estado, do país. Isso é muito interessante porque, dependendo de onde você vai trabalhar no município, você vai buscar, por exemplo, um dado do SINAM, você vai no município. Se você vai trabalhar em vários municípios, verificar se aqueles municípios pertencem a uma regional da CESP, e você pede para a regional da CESP. Ou, se você está trabalhando no estado inteirinho, você conversa com a CESP, pega diretamente com a CESP aquele dado. E sinal, se você está trabalhando a nível de país, aí então você vai depender da SBS. Como ele mostrou, existe lá vários, o SINAM é bem completo, tem vários agrários. E quando você obtém esses dados, o que você vai fazer? A depuração. Como é que é feita a depuração? Quando você recebe um banco completo, ele costuma ter dados duplicados, então é necessário você ter o nome do paciente, a data de nascimento e o nome da mãe. Para você retirar os dados duplicados e somente trabalhar com aqueles dados, que é muito comum, às vezes a pessoa passa mal de manhã, vai no posto de saúde, à tarde passa mal de novo, vai em outro posto de saúde. Então, gera 2 fichas, sendo do que é do mesmo agravo. Também, na depuração, você utiliza a data de notificação para você fazer o corte, por exemplo, quer trabalhar do ano X ao ano Y. Você também utiliza o município de residência, porque justamente o local quer trabalhar somente no município X. E aí eu vou fazer essas informações. Assim, também, uma outra forma de depuração é você também trabalhar somente com a classificação final, que é o quê? Os dados positivos, quando você quer. Aí você tem seu banco de dados, você fez a depuração e agora você tem lá o seu banco com as informações que você quer. Você parte para a próxima etapa, que é o georreferenciamento. A forma tradicional de georreferenciamento é utilizar um dispositivo GNSS, ou conhecido antigamente como GPS. Só lembrar que o GPS é o sistema americano. Hoje você tem no mercado 4 sistemas, americano, o russo, o chinês e o europeu, e ainda existem alguns outros sistemas que são muito regionais. Também aqui um exemplo aqui do GPS que a gente tem no laboratório de geoprocessamento. Você pode ver que a gente tem, a maioria deles é todo o sistema americano, com exceção de um GPS que é americano e russo,
Mas hoje no mercado você tem sistemas aí com várias constelações de dados para você obter a coordenada. Os valores vai de cerca de $200, mais ou menos, até $550, um GPS de mão. Quando você quer uma precisão a nível de centímetros, aí o valor já sobe para 10 mil, 20 mil dólares. Esse daqui você tem um erro, 2 metros, 5 metros, dependendo do seu GPS. Esse daqui já é questão de a nível de centímetros. Também você pode utilizar, por exemplo, o smartphone. Esse é um aplicativo que a gente gosta de utilizar aqui no laboratório de geoprocessamento. Ele obtém tanto os pontos quanto as trilhas, e o formato que ele obtém é o formato GPX, que é o mesmo formato do GPS, ou o KML, que é o formato que é utilizado no Google. O interessante, quando você está trabalhando, comparando o GPS com o smartphone, é que o GPS, como eu falei, no nosso caso aqui, a gente só tem um GPS que pega o americano e o russo. Os outros são todos americanos. Em compensação, o smartphone, tablets, quase todos eles têm o sistema russo, o americano, russo e chinês. Então, você trabalha com 3 sistemas diferentes, você acaba tendo uma precisão melhor. E uma pergunta que as pessoas fazem, mas eu posso utilizar, eu vou utilizar o smartphone, esse aplicativo, ele vai acabar com o meu plano de dados? Eu falo, não, você, por exemplo, o módulo avião, você pega todas as informações que você tem. Você não depende da rede de celular. A rede celular pode ajudar você no caso de melhorar a sua obtenção da sua coordenada pela triangulação das antenas. Mas se você desligar, colocar no módulo avião, ele funciona perfeitamente. Como está o exemplo aqui, de uma viagem de Fortaleza para o Recife, você vê aqui as coordenadas, e aqui também o eixo Z, que é a altitude do voo. Aqui um exemplo do trabalho de campo que foi feito, em apoio ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um campo de 15 dias, foi do Rio Branco até Belém, onde a gente eu utilizei para obter esses dados, tanto com o GPS quanto o smartphone, e funcionou perfeitamente. Quando você trabalha com 2 sistemas, é bom que você faz aquela dupla checagem, né? Você pega um ponto com o GPS, pega um ponto com o smartphone. Se no corre-corre você esqueceu de pegar um ponto com o GPS, o smartphone tem sua coordenada e vice-versa. Hoje a gente está começando a trabalhar com esse outro aplicativo, o GPS Waypoints. Ele tem tanto para Android quanto para a versão do iPhone, só que no iPhone tem uma versão mais simples. E também ele pega pontos e trilhas, e o diferencial é que você consegue até bater uma foto do ponto que você quer. E como eu falei, né, você tem o GPS que custa cerca de, mais ou menos, vamos arredondar para $500, e você tem um GPS diferencial que dá um erro a nível de centímetros, você custa aí de até $20 mil. Existe a possibilidade no seu smartphone você adaptar uma antena, como essa antena digital, que o que ele vai fazer? Ele vai melhorar seus dados a nível de centímetros. Aqui está um exemplo, esse em vermelho é o seu GPS normal do celular, e em verdinho corrigido com a antena. E você verifica que a pessoa está andando na calçada, é perfeito aqui. Tá? Mas mesmo assim, você não utilizando a antena, você vê que a diferença é muito pequena para dados de saúde. Se por acaso você está mapeando essa casa aqui, se você pegar o ponto aqui, você está dentro daquela área do ponto. Então, para dados de saúde, não tem necessidade de obter uma antena dessa. Você também pode utilizar, por exemplo, o Epinfo, que é uma ficha, é um software do CDC, e você pode pegar aquela sua ficha de campo, transformar ela em formato digital e depois exportar para o smartphone e você fazer a coleta. A diferença do papel para quando você faz com o smartphone é a facilidade de você obter uma foto utilizando o Epinf e também obter a coordenada agora do smartphone, não somente como era antes do GPS. Então, dessa forma, você pode obter a coordenada do smartphone e também obter a coordenada, marcar o número do GPS. Então, você aqui numa ficha dessa, você tem também aquela dupla checagem. Coordenada do smartphone, coordenada do GPS e mais uma foto que vai te auxiliar. Outra forma de você fazer também o georreferenciamento é o que a gente chama de arruamento inteligente. O que é arruamento inteligente? Por exemplo, esse aqui de Belém, onde você tem o nome das ruas, os limites, os lotes dentro de cada casa, o número de porta, por exemplo, 216, 238, e aí você tem aqui uma ficha do Sinan que está dizendo que um determinado agravo aconteceu nessa rua aqui, um número tal. Você vai, coloca o ponto aqui, ele já automaticamente
já pega a coordenada. Também existe a forma de geocodificação. O que é geocodificação? Geocodificação é você entrar com o endereço e ele vai dar resultado para você, uma coordenada. Então, você pode fazer no Google Maps, você põe aquele endereço que tem lá no Sinan, ele vai para você dar o resultado. Você também pode fazer da mesma forma do Google Earth. Qual que é a diferença do Google Earth? Você entra o seu endereço, ele vai dar a sua coordenada, mas, ao mesmo tempo, você vai poder salvar aquele ponto. Então, o Google Maps, você pega a coordenada e anota na sua planilha, o Google Earth você pode ir salvando todos os seus endereços dentro do software. E depois o que você vai ter? Você vai ter um banco de dados, vai ter aqui um banco de dados com as informações já com um pontinho já referenciado daquela informação. Acaba sendo bem melhor. Porém, quando a gente falando isso de 1, 2, uns 10, vão por 50 casos. Mas se você pega algum banco de dados, tem 1.000, 2.000, 5.000 casos. Aí, a forma que você utilizar é justamente alguns sites onde você entra o seu banco de dados, ele vai ter cada site tem uma forma pré-determinada para você entrar esses dados. No caso aqui, ele consegue fazer um número de 100 geocodificações por dia. Ele manda um endereço para você, você abre aquele endereço, ele mostra toda a sua geocodificação, ou seja, aqueles endereços que agora estão em formato em coordenadas, você exporta para o Google Earth em formato KML, e quando eu falo em formato KML, que é o formato do Google, você pode facilmente, na internet, buscar conversores de KML para Excel, e aí todo o seu dado que você trabalhou, agora ele vai estar na planilha Excel. Somente tomar cuidado, porque existe a possibilidade das pessoas dar o nome errado do município, da rua, dar o nome de uma rua em outro município. E o que acontece é simplesmente, se ele não consegue encontrar, por exemplo, ele tem um endereço aqui, ele não encontra o endereço, e no final ele acaba vinculando isso a algum outro dado, por exemplo, Bragança, ele vinculou, em vez de trabalhar com Bragança aqui no estado do Pará, jogou Bragança em Portugal. Então, você tem que tomar cuidado, todos esses pontos que aparecem aqui, eu recomendo vocês entrarem no Google Maps e fazerem individualmente para verificar se é possível obter coordenadas ou não. A maioria dos casos costuma ser de um endereço que não existe naquele município, que a pessoa deu um nome, um endereço qualquer, com medo de ser atendido pela uma unidade do SUS. E acaba sendo um dado que você vai acabar perdendo. Aqui eu vou deixar para vocês, aqui uma página do YouTube, é muito interessante, que esse professor ele ensina como fazer um georreferenciamento automático usando o Google Drive. E eu não vou entrar em detalhes aqui, porque você tem que fazer, ele vai ensinar desde você unir todas as informações até você obter essas coordenadas. Quando a gente está falando coordenada, tem que tomar muito cuidado, a forma como você está soldado, você tem que dizer qual o dado que você está trabalhando. Lembrar que o dado hoje do Brasil é o CIGAS 2000. Você pode estar trabalhando em vários formatos, né, quando você está trabalhando com geográfico, seja em graus decimais, graus minutos decimais, graus minutos segundos decimais. Porém, é muito importante você dar o resultado certo e não adaptar. Já teve casos, como, por exemplo, o coordenado que nem essa daqui, que ao invés da pessoa passar 47 graus, 1,164 segundos, a pessoa simplesmente passou 47 graus, 1 minuto e pegou que fez 16,4 segundos, sendo que na realidade é o quê? 9,9 segundos. Essa diferença dá um erro mais ou menos de 200 metros. Então é muito importante, independente do formato que tiver, graus decimais, graus minutos, minutos decimais, graus minutos segundos, passar do jeito correto que tem, assim junto com o dado, para poder fazer o georreferenciamento correto dessas informações. Depois que você tem seu banco georreferenciado, você começa a fazer análise. Uma forma de analisar é justamente esse grau, como é que está distribuído a nível de tempo, qual é o perfil das pessoas e como é que você obtém. Na ficha do Sinan, como que o Jorge mostrou, você tem o quê? A data da notificação. Essa data você vai se utilizar para você fazer a sua série temporal. Você também tem informações do paciente, como ele falou, que é básico quando você pega do número 1 até o número 30. Então, essa informação que você tem aqui do número 1 ao número 30, você vai fazer o perfil. Qual é o perfil? Idade, sexo, raça, escolaridade, o município que a pessoa reside, e também você vai ter a informação do perfil com os dados epidemiológicos. Quais são os dados epidemiológicos?
Na ficha do Sinan costuma ser do 31 para frente, que é os dados relacionados ao agravo. No caso aqui, ao agravo das hepatites virais, você tem as informações que você tem aqui. E, analisando esses dados, por exemplo, aqui, com aquela data da notificação, você consegue identificar aqui como foi a incidência, da taxa de incidência da hepatite no município de Belém. Comparar, por exemplo, com a taxa nacional. Fazer uma comparação, por exemplo, qual é o sistema de saneamento, se teve melhores, piores. Você consegue fazer informações dessa nível temporal. E também a distribuição do seu perfil. Por exemplo, aqui o perfil sociodemográfico, você sabe qual que é o sexo que foi mais prevalente, qual a idade, todas as informações baseadas na ficha do Sinan. Outra coisa importante, como o Jorge comentou, é o SINES. Você tem aqui na ficha do Sinan, você tem a unidade de saúde. Essa unidade de saúde tem um código. Esse código, você entrar na página lá do SINES, você consegue georreferenciar essas unidades de saúde. Então, por exemplo, nesse trabalho, foi feita uma especialização dos casos de doença de Chagas relacionado ao serviço de saúde. Aqui, foi georreferenciada cada bolinha dessa relacionada ao serviço de saúde, e aqui está mostrando a quantidade de notificações que foram feitas. E aqui é a mesma informação, só que a nível de tabela. O que a gente verifica? Que nesse trabalho que teve aqui 204 casos positivos para Chagas, quase 75% dos casos foi da onde? Notificado no serviço de epidemiologia do município. O que é de se esperar é que cada posto de saúde, cada unidade de saúde tivesse uma cota dessa notificação. Porém, a gente ficou lá no município, a gente descobriu que o que acontece, quando a pessoa tem alguma doença, por exemplo, como fosse Chagas, malária, alguma outra dengue, eles mandam o chá diretamente a pessoa para o serviço de epidemiologia. No serviço de epidemiologia, o que eles fazem? Acabam fazendo notificação. Por isso tem esse valor muito alto e não uma boa distribuição, como a gente se esperava. Também você, além do banco de dados que você obteve, seja o trabalho primário, ou seja, através, por exemplo, secundário do Sinan, você pode obter outras variáveis, como as variáveis sociodemográficas, são aquelas do censo do IBGE, informações de variáveis ambientais. Por exemplo, você pode pegar dados do IMET, do Instituto de Meteorologia, onde você tem informações de precipitação, temperatura. Você pode pegar dados de uso e cobertura do solo, através dos dados lá do INPE. Você pode ter dados de água ou de saneamento da Agência Nacional de Água, assim também como obter os dados da onde tem as distribuições das redes de drenagem, e dados como o ICMBio, que você vai poder ter uma informação, por exemplo, das reservas que você tem lá. Esses dados, aí você obtém ele, e o que você pode fazer? Por exemplo, aqui obtendo os dados de sensoriamento remoto, utilizando essa plataforma do Bibliofundinho, você obteve os dados de temperatura, de superfície de reflectância, de índice de vegetação, de elevação e de precipitação, e fez uma relação com a hepatite A. Também você pode fazer, como eu falei, você faz obter essas informações e você pega a plataforma e faz a correlação como eu mostrei. Como nesse outro trabalho, foi usando a mesma plataforma, obteve os dados de temperatura, precipitação e uso e cobertura do solo, e foi feita uma correlação com os dados de Biofalag e Labrata, com essas informações que tem. Então, são esses dados, por exemplo, de uso e cobertura do solo, você pode obter de fontes como o INPE, ou mesmo como Mapa de Biomas, e essas daqui de várias fontes, como pode ser, por exemplo, do sensor MODES, e esse daqui de outras fontes que você tem possíveis. Obtive meu dado, depurei, georreferenciei, transformei agora meu banco de dados num banco de dados geográfico, obtive várias outras informações para poder rechear o meu SIG, e agora o meu SIG, o que eu vou fazer? Vou fazer várias análises possíveis que tem. Eu vou deixar alguns exemplos de algumas análises. Eu gosto de mostrar essa distribuição espacial, onde o georreferenciamento foi feito com smartphone. Eu mostro essa apresentação, porque é um trabalho em conjunto que teve aqui do Evandro Chagas, junto com a Fiocruz de Minas Gerais e a Fiocruz do Rio de Janeiro. Eles passaram as informações para mim, para eu fazer análise, e eu verifiquei que eu tinha alguns erros. Alguns dados que eles passaram, a coordenada não estava
diretamente com a área de interesse deles. Eu entrei em contato com eles, não tinha mais possibilidade de voltar para campo, o que foi feito? Entrou em contato com o ACES, lá um assessor de saúde, o que o assessor de saúde fez? Ele tinha um smartphone, eu ensinei através do WhatsApp como usar esse aplicativo de GPS Teste para fazer o quê? O georreferenciamento. Era o georreferenciamento, no caso aqui das escolas. Eu ensinei primeiramente para eles, e aí como foi feito? Olha, vai lá numa escola, chega na frente da escola, pega a coordenada da escola e bate uma foto para mim. Eu pegava aquela informação que tem, da coordenada, jogava no Google Maps e o ponto caía certinho na escola. Eu olhava a foto que ela mandou para mim, eu tinha, não sei se vocês já observaram, tanto no Google Maps como no Google Earth, tem aquele menininho, laranjinha, né? E a hora que você joga, ele vê aquele Street View. A hora que eu jogava o menininho, que eu via a fachada, era mesmo da foto. Então, depois de feito vários testes, verificou que as coordenadas estavam ok, a pessoa pegou as coordenadas das escolas, tanto a nível urbano quanto rural, e nesse mapa aqui eu mostro simplesmente justamente isso. Qual foi a prevalência da doença na região estudada. E aqui com o GPS, a forma tradicional, esse foi um campo que foi feito em Rio Branco, a gente analisou já referenciou todos os casos, e aqui está mostrando uma distribuição espacial dos casos positivos e negativos, tanto para assintomáticos quanto para assintomáticos de norovírus e astrovírus. Você também pode fazer uma informação através de gráfico. Como? Você faz um mapa, você pega aqueles dados do IBGE, né, onde você tem os limites estaduais, municipais, setores censitários, e aqui eu mostro justamente por cada região, em cada região quais são os estados que tem, e faço um gráfico dizendo, olha, o estado que mais teve esses estudos de sequenciamento de genoma de tuberculose foi o Rio de Janeiro, seguido São Paulo, Rio Grande do Sul, e etc. É uma forma que você também tem de fazer uma distribuição espacial, agora mostrando de gráfico. Você pode fazer com imagem satélite. Eu tenho meus pontos aqui de interesse, meus dados positivos e negativos, assim como determinado pelo tipo de animal que tem, e embaixo eu tenho uma imagem de satélite para mostrar para as pessoas o condomínio, as casas que tem, e um pequeno fragmento florestal aqui. Se eu tenho a imagem de satélite, eu também posso obter uma imagem de uso e cobertura da Terra, por exemplo, esses dados que foram obtidos do PRODES e do Terra Class. É onde eu tenho informações do PRODES através de dados de floresta, e os dados de não floresta, eu tenho as informações, por exemplo, de dados relacionados à área urbana, de pastagens, reflorestamento, de dados de vegetação secundária, de agricultura, todas essas informações que eu tenho, que são os dados de uso e cobertura da terra, e posso relacionar ele com meus pontos obtidos em campo. No caso, foi um dado aqui, um trabalho de rotavírus em animais domésticos. Também, animais domésticos e animais silvestres. Por exemplo, também você pode fazer, agora, a nível de ponto, você trabalhar a nível de área. Então, tem a forma de você pegar aqueles pontos que você tem, que você já referenciou, e jogar ele a nível de município. E dessa forma você tem a quantidade de casos no município, você dividindo por população, você consegue fazer uma taxa de incidência naquela área e distribuir, por exemplo, nesse caso, uma taxa de incidência de Covid no estado do Pará. Você também pode fazer um mapa profilético, que eu chamo aqui de múltiplo, você vai trabalhar várias formas dele. Aqui, nesse mapa, eu trabalho a identificação do estado do Pará, nesse outro, eu identifico também os municípios que foram trabalhados a nível de município negativo e positivo para quê? Para rotavírus e rotavírus e piconavírus. Esse foi um trabalho também relacionado com a parte de aves. E nessa outra forma aqui, você acaba também a forma múltipla, localização da área de estudo. No caso aqui, além da localização da área de estudo, eu trabalho com a espacialização do índice de desenvolvimento humano municipal, onde ele tem muito baixo, baixo, médio, e também acabo fazendo uma espacialização da tuberculose baseada na entrada dela, se há novos casos, que é admissível, e assim por diante. Então, existe a possibilidade não somente de fazer
mapa cloroplético, como numa única figura, adicionar vários mapas cloropléticos. Esse é um trabalho que eu acho muito interessante. Também trabalho com peste negra em Pernambuco, que é uma série histórica, de 1902, e no final dos dados tem até, acho que 1983, 86, que foi o último caso de peste negra no estado de Pernambuco, e foi muito interessante porque o trabalho tem aqui a nível estadual, e depois no artigo tem um caso de controle, tem um caso de estudo em Exu. A pessoa foi em Exu, já referenciou todos os casos que tem, e quando eu peguei o limite municipal e estadual do IBGE, nessa época eu peguei, acho que foi o limite de 2019, para poder fazer o trabalho, e o que verifiquei, vários pontos do município de Exu estavam caindo, não somente em outro município, como estava caindo de outro estado. Aí eu achei muito estranho, entrei em contato com o pessoal do IBGE, e o IBGE passou para mim uma página para mim, onde eles têm limites municipais e estaduais, se eu estou certo, é desde, não me lembro se é de 1832, alguma coisa. E aí o que eu verifiquei? Quando eu trabalhava com o limite de 1950, que era o mesmo de 1960, os pontos caíam todos no município de Exu. Quando eu trabalho com o limite de 2019, os pontos caem fora do limite do município, caem até em outro estado. Mas em 1950 o limite era diferente. Então, isso é um fator importante. Quando você estiver fazendo um trabalho, por exemplo, uma análise dessa temporal, espaço temporal, verifique de quando é o seu dado. Meu dado é de 2010 a 2020, ok, vamos procurar uma informação dentro do IBGE do limite que seja compatível com 2010 e 2020. Meu dado, que eu tenho um dado histórico de 1960, procura no IBGE um limite de 1960 para não ter problemas de seus pontos caírem fora da sua área de estudo. Se eu tenho minhas coordenadas a nível de ponto, eu posso saber se esses pontos estão muito próximos. E se eles estão muito próximos, quanto mais pontos e mais próximos a gente tem uma forma de fazer uma análise espacial chamada kernel, que ele vai ver a densidade dos seus pontos, baseado no quê? Na proximidade entre os pontos e na quantidade de pontos que você tem, e aí você faz aquilo que o pessoal chama de mapa de calor. Nas áreas em vermelho são as áreas que têm um risco maior de ocorrer a transmissão da doença, e nas áreas amarelas o risco médio, e nas áreas verdes o risco mais baixo. Também, se você tem a coordenada a nível de ponto, você pode fazer um mapa de buffer, que é aquele mapa de distância. Nesse caso aqui, foi um trabalho a nível de citossomose, onde a gente tem os pontos de foco e também de criador. Lembrar que a diferença entre criador e foco é, no caso da citossomose, você tem um hospedeiro intermediário, que são caramujos do gênero Bronfalaria. O criador é onde você encontra esses caramujos, e o foco é onde você encontra os caramujos, e os caramujos estão infectados por citosoma amazônico. E aí é justamente, você consegue delimitar os limites, tanto do seu foco, quanto dos seus criadores, para você saber as suas áreas de risco. Também você pode fazer da mesma forma, baseado na onde que as pessoas positivas têm, você fazer da mesma forma, fazer um mapa de buffer dessas áreas. Por exemplo, se você está trabalhando com dengue tem uma média via a bibliografia, que o mosquito voa cerca de 200 metros por dia. Se você tem a coordenada de onde você obteve onde foi capturado aquele mosquito, você pode fazer um mapa de buffer, por exemplo, cerca de 200 metros, e nesses 200 metros seria uma área de risco para as pessoas que moram dentro desse raio. Também uma outra forma de você fazer é fazer a análise de varredura, estatística de varredura, SCAN. O que ele faz? Ele verifica se existe aglomerados no tempo e no espaço. E se esses aglomerados são significativos. Aqui, por exemplo, no estado aqui, estão vários clusters que ele fez, ou seja, vários aglomerados que obteve, e as informações dele de quando que ele foi, qual foi a data, por exemplo, aqui, 2011 a 2012, 2009 a 2011, 14, no ano 2014, 2008 a 2009, no ano 2017, no ano 2015, não somente
na época, que foi significativa, como também a parte espacial, que é cada uma desses clusters que tem aqui, desses aglomerados. Então, ele acaba sendo até bem uma forma de você trabalhar melhor do que o kernel, porque o kernel ele vai identificar se tem um aglomerado, já o scan ele identifica se tem um aglomerado e se aquele aglomerado é significativo. E também você pode rodar, como nesse exemplo aqui, você pode rodar ele a nível de espaço temporal, ou dependendo do tipo de dados, você roda somente a nível espacial e você vai ter os seus aglomerados no tempo e no espaço, ou somente no espaço. Se eu tenho as coordenadas dos meus pontos, eu posso estimar outros pontos, fazer através de uma interpolação. Por exemplo, o IDW. O que o IDW faz? Ele faz uma interpolação baseada nos meus pontos. Eu consigo, agora, não mais ter um ponto isolado, e sim ter uma grade regular de pontos. E, nesse caso, foi feita uma grade regular de pontos de abundância, né, ou seja, de quantidade de caramujos obtidos em cada criador. Foi feito um trabalho em 2008, depois eu tive a oportunidade de participar do trabalho em 2013, que foi no litoral de Pernambuco, onde todos os criadores já eram conhecidos, foram obter os caramujos que vão falarem. Em 2008, que a gente verifica que tinha uma grande quantidade de glabrata e uma pequena quantidade de estramínea. Em 2013, a quantidade de glabrata diminuiu e a quantidade de estramínea já está aumentando. Então, o que está aparecendo é que está ocorrendo uma sucessão entre uma espécie e outra. Outra forma que você pode fazer uma interpolação baseada nas coordenadas é fazer a trigagem. A trigagem, ele não somente vai verificar a distância entre eles, e também vai utilizar um modelo matemático que você pode, o melhor modelo matemático para fazer a sua melhor distribuição. Também a trigagem tem uma forma interessante nesse trabalho aqui, que a gente fez uma trigagem categórica, não numérica. Então, eu não estou usando o número como aquele do trabalho anterior. Esse trabalho anterior, eu estou utilizando o número. Então, por exemplo, pegou 3 caramujos, pegou 50, 100 caramujos. Nesse caso aqui, eu não estou usando a quantidade de caramujos, e sim as espécies dos caramujos. Então, é o que a gente chama de trigagem categórica. Dá para fazer a trigagem numérica da mesma forma que foi feito lá, a interpolação por IDW. E se você tiver a quantidade de caramujos em cada ponto, você pode fazer uma trigagem perfeitamente. No caso aqui, o interesse nosso é fazer uma trigagem categórica baseada nas espécies. A gente tinha 3 espécies diferentes, glabrata, tenagófila e estramínea, e a combinação entre elas. Foi feita essa distribuição a nível da rede de drenagem nos municípios, fez a trigagem identificou dentro dessas áreas em azuis aqui dos municípios qual era possível, qual era a probabilidade de ter aquela espécie, e uma conversa junto com a Secretaria de Saúde do Estado, lá de Minas Gerais, teve a oportunidade, nesses 5 municípios, de levar uma equipe de campo, e a equipe de campo verificou se nesses municípios qual era o biofalário que existia. E a gente teve um resultado muito bom, acho que foi cerca de 78%, ou um pouquinho mais, 80%, de resposta positiva aos dados nossos que a gente tinha sido estimados. E uma outra forma, se eu tenho uma coordenada, como eu falei no trabalho anterior, tem a coordenada, tem qual a espécie, eu posso fazer um modelo ecológico. Nesse caso aqui, além da coordenada e da espécie, aqui ele estava trabalhando uma outra informação, que era uma distribuição do tipo das unidades. Tinha um dado genômico relacionado ao triclonassoma cruz, e a gente fez o quê? Um modelo ecológico. O modelo ecológico é baseado no quê? Na coordenada, latitude, longitude, o nome da sua espécie e as informações ecológicas. Que são informações ecológicas? São os dados das variáveis bioclimáticas, que são dados, por exemplo, temperatura, precipitação, e entre outras informações que você tem, que você pode, se por acaso um determinado ponto desse tem essa informação, essa informação ela é presente nessa outra área, tem o mesmo bioma, então você consegue fazer uma distribuição ecológica desses dados. Um outro trabalho que foi feito, que a gente chama de álgebra de mapas, essa informação tem um trabalho de campo, como eu falei, né? Você tem aquele trabalho de campo, que você obteve as informações de campo,
E também você pode obter algumas informações, por exemplo, do censo do IBGE. A gente fez a álgebra de mapa, que é do quê? Pegou algumas variáveis de interesse para a transmissão da esquistossomose, e a gente atribuiu o valor de 0 a 1. 0 quando não era bom para a transmissão, 1 quando era bom para a transmissão. Pegou várias variáveis e a gente fez uma somatória. E aquela local onde todas as variáveis que tinha eram ruins para a transmissão, a gente atribuiu o valor que não tinha risco. E conforme, por exemplo, se você tivesse 10 variáveis, a gente atribuiu valores de baixo, médio, alto e muito alto risco, dependendo do seu valor, de valor entre 0 a 10. Da mesma forma que foi feito para dados que foram coletados em campo, foi feito para dados obtidos dos setores censitários. E depois foi feito um mapa híbrido utilizando dados obtidos em campo e do setor censitário. Para quê? Para fazer um modelo de risco da transmissão da esquistossomose, nesse caso no município do Recife. Outro dado que é interessante é, quando você vai numa região que tem aquela chuva muito grande, você tem aquela marca da parede que mostra enchente. O que foi feito? Com o GPS, que tinha naquelas localidades, ia pegando as coordenadas a nível das casas, e depois ligou todos os pontos e a gente conseguiu fazer uma lâmina d'água. O que seria essa lâmina d'água? No dia que teve a maior intensidade de chuva, aquela água que ficou o bairro, como ficou a enchente, você consegue delimitar como foi essa informação. E aqui você tem informação do quê? Nos triângulos, são os criadores, e as bolinhas. E essa bolinha aqui é o foco. Se você sabe que a transmissão da esquistossomose depende do hospedeiro intermediário, que é o caramujo bronfalóide, e a forma de transmissão é quando aquele caramujo está liberando cercário, e ela penetra pela pele, então basta você caminhar numa poça d'água que esteja com o caramujo liberando cercário, existe o risco. Agora você faz uma lâmina dessa da água aqui. Dentro lá você tem um foco que está eliminando cercário, e você tem mais 5 criadores que têm o bronfalário, mas não foi possível identificar que ele estava infectado. Você pega essa lâmina e joga com essa outra informação, que são esses pontinhos, que são as pousadas, você começa a ver o risco. Lembrar que essa área aqui é uma área de turismo de risco, que é justamente um lugar chamado Porto de Galinhas. Aqui nessa área que fica aquelas praias, as pessoas que ficam aqueles hotéis de luxo aqui ficam as pousadas. E aí você verifica que a maioria das pousadas estão numa área de uma possibilidade de, quando tiver uma chuva, de ter aquela lâmina d'água e as pessoas, na hora que sair da pousada para ir até aquelas piscinas lá de Porto de Galinhas, ter o risco de se contaminar com esquistosoma no ozônio. Mas eu falei para vocês individualmente de algumas técnicas, mas na realidade, quando você faz um trabalho, você faz um somatório de técnicas, por exemplo, aqui nesse trabalho que foi o resultado da minha tese de doutorado, que foi feito várias técnicas, por exemplo, distribuição espacial, para mostrar como é que estava a estimativa, como estava a prevalência da doença. Foi feita uma regressão múltipla para fazer a estimativa da prevalência. Não somente foi feita a regressão múltipla a nível do estado, como foi feito, utilizou essa ferramenta que é o SCARTA, que ele faz. Ele divide em regiões, e aí eu apliquei a regressão múltipla a nível de estado e a nível de cada região, e também foi feita uma trigagem, como eu já falei. Então, quando você faz um determinado trabalho, você usa várias técnicas, várias ferramentas de geoprocessamento para você fazer análise. Da mesma forma que esse seu trabalho, e trabalho com Coachella, o que você fez? Distribuição espacial, kernel e o scan. Então, eu tenho aqui a distribuição dos casos, e também relacionei com concentração de animais, e também, tanto para a área quanto para o habitante. Então, vamos às informações que tem, do banco de dados que foi obtido, a gente tem a relação da onde foi feito, onde teve o aglomerado pelo kernel, e onde tem o aglomerado que foi pelo scan, e foi feita uma relação com a concentração dos animais. E
que tinha. No caso, nesse caso é em vaca e boi. Também uma forma que a gente faz é fazer diretamente relacionar o estudo do geoprocessamento, direcionar ele para a Secretaria de Saúde. Nesse caso, foi aquele estudo que eu mostrei para você em Pedra Preta, lá em Montes Claros, identificou lugares que não tinha caramujo, e nessa área ele tinha aqui mostrando na época de seca e na época de chuva, quando chove, simplesmente a água passava por cima da estrada. E aí eu bati uma foto na época de seca, na época de chuva, quando eu entrei na caminhonete, eu vi o rapaz passando aqui, bati a foto para mostrar. Isso daqui é uma área que tem esquistossomose, como eu já citei para vocês. Aqui é uma área que tem caramujo, se esse caramujo estiver infectado, ele pode penetrar na pele da pessoa. Essa área parece que tinha em torno de 15% de prevalência. Eu mostrei essas informações para uma pessoa que trabalha justamente lá no controle zoonótico, fazer parte da prefeitura, e depois, mais tarde, eu fiquei sabendo que a prefeitura fez uma ponte aqui. Hoje, diminuiu para de 15% para 1,5% a prevalência, ou seja, a identificação da área de qual era a possível área de risco, foi feita uma obra, aquela obra acabou resultando numa melhora para a população. Aqui foi feito em Belém, a gente pegou os dados de caramujo positivo para esquistossomose, passou aquelas informações, foram feitos um kernel, e eu passei esses 3 mapas para a prefeitura de Belém, identificando onde, nessas áreas vermelhas, que eram as áreas com maior risco de transmissão. A equipe da prefeitura intensificou durante 2, 3 anos nessas áreas aqui, eles faziam cerca de 10 mil exames por ano. Depois, com essa identificação, eles diminuíram para 5 mil exames relacionados nessas áreas, outros exames eu usava em outras áreas que não teve esse alto risco, e o que ele verificou? Diminuiu o custo de 10 mil para 5 mil exames e manteve a prevalência, e subiu até um pouquinho mais a prevalência. Então, é uma forma de você trabalhar diretamente nessas áreas que você pode atuar a prefeitura, onde você trabalhar nessa área. E quando a gente trabalha com a prefeitura, a gente faz uma forma, entregar o produto, a gente faz o mapa e depois a gente tenta entregar o produto para a pessoa com distribuição das unidades de saúde, as estradas que tem, e algumas áreas de vegetação, áreas de drenagem. Por exemplo, aqui, dando um zoom naquela área, você mostra todos os postos de saúde que tem no município e repassa para a prefeitura. E também você pode fazer mapear desastres, como, por exemplo, esse aqui de Brumadinho, onde você tem aquela área de contenção. Provavelmente foi aqui que teve o rompimento da barreira, e você vê todo o agravo que teve. Utilizando aqui uma imagem de satélite, essa imagem de satélite só modificando as bandas dela, onde intensifica o infravermelho, e o que você verifica aqui? Fica bem mais fácil você visualizar todo o desastre que ocorreu. Bom, todo o trabalho que a gente faz, a gente não faz sozinho, né? A gente faz em cooperação, seja ele multidisciplinar ou interinstitucional. Então, agradecer aos nossos parceiros, que é a Fiocruz, SESCA, a CESVA, a UFPA, a UIMP, e também o CNPq, FAPESP e DUB, que às vezes tem ajudado no nosso trabalho. Eu deixo com vocês aqui o meu e-mail, telefone, e também já aproveitei que já colei a página aqui onde vai ter essa apresentação online, e também tem uma outra apresentação que eu fiz aí um tempo atrás, que é um tema muito relacionado com isso, só que naquele lá foi um tema de doenças de regulação hídrica. Então, obrigado pela participação de todos. Isis, é com você. Espero que eu tenha seguido, não tenha estourado muito o prazo. Não, tá perfeito. Nossa, muito obrigada, Ricardo. Nada. Foi ótimo, está sendo, né? Está sendo ótimo. Muito obrigada mesmo. Eu gostaria de abrir aqui para questionamentos, perguntas, dúvidas, curiosidades. Podem ficar à vontade para fazer pergunta para os nossos 2 palestrantes. Se por acaso alguém não quiser fazer uma pergunta, pode me mandar pelo chat também, não tem problema nenhum.
né? Acabou a força aí, aqui deu um pico de energia. Isso, você está me escutando? Eu estou escutando, Ricardo. Acho que a Isis pode ter dado algum problema. Não, é porque deu um pico de energia aqui. Eu Eu acho que não ela fiquei, tá, não sabia se eu estava offline ou não. Acho que acho que pode ser ela que tenha pode, deu algum probleminha lá no. eu acho que ela pode estar com um delayzinho aí ou algum problema. Por isso que Isso. ela saiu agora. Eu acho que deve ter Mas, caído. mas se Alguém os, tem. os Mas se colegas alguém quiserem comentar fazer, alguma coisa aí, podem comentar. pode fazer as perguntas, seja tanto na parte de. Se quiser fazer oralmente, ou mesmo se quiser, pode escrever no chat aqui. Enquanto isso, a gente vai tomando, vai fazendo aqui até ser retomado. Isso já voltou, provavelmente esse pico de energia que aconteceu aqui deve Aconteceu ter para você caído. também aí? Deu uma oscilada de energia. E hoje cedo aconteceu, caiu, o gerador entrou. Também Mas aí aconteceu a depois mesma voltou. coisa. Aí eu já fiquei com receio de, vai que a hora que está apresentando cai a energia, o gerador simplesmente chega no momento que corta a internet. Pois é. Porque hoje, mais cedo, por volta de umas 7 horas da manhã, o gerador entrou em funcionamento. Eu acho que agora tá, a energia não deve estar muito boa, deve estar oscilando demais, né? Pois é, então, a gente, eu tô aqui nos meus dados móveis para continuar, que eu fiquei com medo da gente cair de novo. Mas então, pessoal, vamos lá, perguntas Eu pro... acho que a Lucélia, eu acho que está querendo falar alguma coisa, não vi. Diga, Lucélia. Está desligado o seu microfone. Lucélia. Eu perdi todo o chat, né? Então, eu não consigo ver se alguém colocou alguma coisa no chat antes. Se puderem colocar novamente. Só contextualizando, esse evento... obrigada, Matheus. Esse evento, ele está acontecendo dentro da disciplina de Fundamentos em Epidemiologia, que é ofertada para a Faculdade de Geoprocessamento, de Tecnologia em Geoprocessamento. Então, é muito interessante, né, todas as informações de geoprocessamento que o professor Ricardo traz, porque justamente contextualiza bastante para o pessoal, né? Eu imagino que espero que André tenha se encontrado, que já está, inclusive, se formando, né? Trouxe novidades para ti, André? Sim, professora. Eu já tinha assistido uma palestra do Ricardo no simpósio que teve lá na UNAMA, se não me engano, que foi da Faculdade de Geoprocessamento que a professora Daniele promoveu. É o simpósio de vocês mesmos aí, como chama, acho que é do geoprocessamento de Ananindeua. Acho que a Sim, cada um foi. ano, 2 anos você fazia, mas eu acho que o ano passado, que era para ter, e por causa da pandemia, acabou não tendo. Sim, foi esse mesmo. Pois é, então, André, e com relação à parte de sistemas de informação, porque aí também, aproveitando, né, o que a gente costuma fazer nas disciplinas oferecer aos alunos que possam manipular dados reais, geralmente a gente trabalha com dados do Sinam, dos seus municípios de origem, num projeto que nós chamamos de Endemias da Minha Cidade, né? O André e a Edinalva, que são alunos dessa disciplina, os dois são moradores de Ananindeua, então nós vamos trabalhar com os dados do Sinam, dos agravos mais importantes a partir de hoje, né? Que foi ótimo, né? Da maneira como aconteceu, com essa introdução pelo professor Jorge, né?
do que são esses sistemas de informação, o que eles oferecem, a importância deles, né? Porque realmente é um sistema muito completo, né? Com muitas informações, muito rico. Só não é mais rico porque a gente não consegue colocar as coordenadas lá dentro, né, Jorge? Então, Isis, isso daí ainda está um pequeno problema, né? Mas a gente acredita que a perspectiva do Ministério, inclusive na semana passada teve evento em Brasília, na verdade, os três sistemas, né? O SIM, o SINASC e o SINAM, eles vão ser engolidos, digamos assim, né? Pelo ESUS, né? Então, a gente acredita que vem uma melhoria bastante grande em relação a algumas variáveis que hoje nós temos problemas, né? Quer dizer, não hoje, mas há um bom tempo a gente tem problema. Principalmente a questão da geolocalização, né? Então, a gente vai ver se com essa incorporação dos três sistemas principais da epidemiologia para o ESUS, a gente consiga avançar na questão de melhorar essa informação da geolocalização do paciente, né? Enfim, do local que ele foi agredido, sei lá, por morcego, pelo Porque a gente só cachorro. pensa em morcego, né? É verdade. Não, mas também pensar os outros agravos, né? Como o Ricardo trouxe muitos dados de estudo que ele faz, né? Tuberculose, hanseníase, e infelizmente hoje, né? O Ricardo sabe melhor do que eu, a gente tem um trabalho, principalmente quem trabalha com pesquisa, de geoespacializar, né? Porque, na verdade, coloca lá nas fichas, né? O endereço, nem sempre o endereço ele está correto, né? Então você vai ter todo um trabalho de organizar, digamos assim, aquele banco de dados com endereço, né? Para realmente chegar nisso que o Ricardo colocou aí, esses mapas aí belíssimos, né? Porque hoje o sistema, né, a latitude e longitude, foi criado o campo, né, mas por dentro do sistema a gente não consegue digitar a latitude e a longitude. E o que a gente recomenda, né, mas nem sempre isso está disponível nas secretarias municipais, é que faça esse registro no campo observações das fichas, né, de todas as fichas. Mas isso é muito raro acontecer, né? A não ser que seja uma investigação de campo, alguma coisa que a pessoa vá atrás, mas no dia a dia é muito difícil. Mas mesmo assim a gente continua insistindo, né, e apelando para que essa informação ela seja colocada no campo de observações. Sim. E, na verdade, talvez o caminho seja a capacitação dos ACS, né? Porque quem está atendendo lá na linha de combate não tem condição de ir atrás, às vezes, das coordenadas dos acontecimentos, né? E aí o ACS ele é uma chave fundamental para isso, né? Pois é, a gente tem um exército, né, digamos assim, Exército. muito grande, com um potencial imenso que os serviços, né, as secretarias acabam não, digamos, utilizando da melhor maneira, né? Então, se a gente for colocar ACS, ACE, sei lá, os agentes de vigilância ambiental, caso tenha, a gente tem um exército muito grande com ferramentas, algumas o Ricardo acabou mostrando, e por falha, né, digamos assim, de alguém que tem essa visão, uma visão melhor de como se trabalhar, né, a questão geográfica dentro do seu território, a gente acaba perdendo informações, né? Então é o que eu sempre digo, rapaz, vocês, se eu fosse um ACS, digamos assim, eu com essa visão que alguém tenha passado para mim, né, andava com meu smartphone ligado o tempo todo para calcular rota, né, pontuar a caixa de abastecimento de água, sei lá, córrego e um monte de outras informações que são necessárias para se você construir um perfil epidemiológico, né, de qualquer agravo, né, que seja. Sim, sim. Diga. Uma das informações que a gente tem feito, né, quando a gente trabalha diretamente com a prefeitura, a gente dá um curso desse de georreferenciamento com smartphone. Porque, como a gente falou, né, eu mostrei para vocês o preço
Um GPS em torno de R$ 2.000. Tem prefeitura que tem GPS e não sabe utilizar, tem prefeitura que não tem prefeitura que não tem, e R$ 2.000 não está dentro do orçamento deles lá para querer comprar isso, porque tem mais coisas mais importantes. Porém, quase todo mundo tem smartphone, e no seu smartphone tem o GPS. Por que não usar o smartphone para pegar a coordenada? Como o próprio Jorge falou, ia para campo, ligava lá, pegava as informações. Então, é uma ferramenta que você está no seu bolso. Tá certo que não é uma ferramenta que é da prefeitura, é uma ferramenta sua, mas pode te auxiliar você ligar o smartphone, pegar uma coordenada e depois colocar na ficha, né? Vai enriquecer o seu dado. Mas eu iria além nisso aí, ó, para o Jorge, que é amigo do rei aí, ó, no nível central, né? Que, na verdade, o que a gente precisaria, né? Porque eu digo por causa da nossa experiência com o mestrado do Matheus, que era desenvolvimento do aplicativo e tudo mais. A gente tinha uma visão que muitas pessoas no interior teriam o smartphone, né? E a gente se surpreendeu que muitos não tinham, a maioria não tinha. Então, eu acho que pode ser como um equipamento das unidades de saúde, dois smartphones que sejam da unidade, né, para esse tipo de ação, porque às vezes o ACS não tem, ou se às vezes ele tem, mas ele não tem memória, aí, enfim, foi uma série de complicações, né, que a gente percebeu que não dava para contar com o smartphone do ACS, né, porque ou ele não tinha, ou ele usava, quando usava era do filho, né? Então, são situações da realidade que a gente precisa conhecer a realidade de cada município, mas baseado no município que a gente teve, né, de modelo, e não é um negócio caro, né? E, de repente, a saúde poderia investir, né, que não seja, não digo nem um tablet, mas um smartphone mesmo. O tablet seria o ideal, né? O que a gente tem feito aqui, pelo menos no Alvejar, que acaba tendo problema. Quando você vai pedir, por exemplo, no projeto, pedir smartphone, fica todo aquele lá, a pessoa, vai pedir smartphone para você ficar, não sei do quê. O que a gente consegue justamente é isso aqui, né? Conseguir pegar um tablet onde você não tem o chip para chama pelo telefone celular. Então, você faz todo o trabalho igualzinho, sem problema nenhum, você faz a ficha de câmbio que você precisa fazer, você põe todos os aplicativos, e depois, quando você tem um sinal de internet, provavelmente esse sinal de internet, se você tiver no trabalho de campo, pode ser no hotel, ou mesmo você pegar o seu chama smartphone e passar sua rede para ele, você consegue transmitir essas informações. E aí o que eu vejo, assim, nesse caso, quando você pega um desses daqui, que não tem chip, o pessoal aprova. Quando você fala que um smartphone que é mais fácil, mas fulano daquele smartphone, eles não aceitam um negócio desse. Algo você... Computador, né? Quando a gente pede computador, ele já... É tudo muito complicado. Uma vez eu estava numa reunião lá em Brasília com outro colega de outros estados, eu achei, e um colega acho que foi do Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul, não me lembro, mas foi do Mato Grosso, ele trouxe uma experiência do estado lá, né? O estado, ele, quer dizer, isso tem que também, às vezes, partir da gestão, né? A gente tem o nosso poder de técnico, é um poder técnico de convencimento da gestão, digamos assim. E, na época lá, eles fizeram um lindo projeto que era para dar, digamos assim, um celular para cada CS, né? Tipo, na cidade, lá, numa região. E os caras fizeram um projeto e eles não compraram GPS, eles não compraram um celular, eles foram atrás da Samsung. A Samsung deu, tipo, sei lá, 500 celulares para a prefeitura. Olha. Né? E aí a prefeitura fez só o quê? Fez só o plano de internet. Né? Então não tinha chip, não tinha nada, era só o celular mesmo que era para esse trabalho. Então, assim, eu acho muito que a gente, né, com essas visões todas, né, e principalmente tendo esse olhar da gestão para necessidade, né, a gente fazer projetos, porque a gente só tenta convencer a gestão se a gente tiver projetos. Se eu chegar lá com já que eu sou amigo do rei, com o rei, olha, rei, eu estou precisando, aí ele não vai, entendeu? Então, assim, foi um trabalho belíssimo que eles fizeram lá e conseguiram celular de graça que a Samsung doou para eles, o Estado, né? Então,
Eu acho que a gente pode começar a pensar nessas possibilidades, Sim, né, fazer dessas parcerias, montar projetos. parcerias, exatamente, com essas empresas de tecnologia, com quem desenvolve aplicativo, né, e tem milhões de aplicativos, e depois a gente realmente tentar mudar a realidade local, né, e tentar mudar o perfil epidemiológico através de variáveis, através de informações, de dados com qualidade, né? Então, como depois a gente vai fazer a transmissão lá no YouTube, eu vou fazer aqui a pergunta. Na verdade, primeiro tem uma colocação da SEMA, de Augusto Correia, não sei o nome, né, da pessoa que está aqui, falando aqui na SEMA, o georreferenciamento é mais voltado para a parte de cadastro ambiental rural, mas fiquei encantada com a quantidade de recursos que podem ser utilizados para a construção de perfis epidemiológicos. Vocês querem comentar alguma coisa nesse sentido? Então, se já é feito o cadastro, já é feito o CAR, então pode simplesmente, as pessoas que sabem fazer o CAR já sabem fazer o georreferenciamento, o que pode essas pessoas ajudarem na parte tanto de endemias, nas outras áreas, né, ambiental que tiver do município, no caso, quando fazer o georreferenciamento de algumas localidades, como eu mostrei, o pessoal fez, você pode fazer um mapa das escolas, você pode, aí você tem aquelas localidades rurais, você vai lá, pega um ponto da escola, e você pode fazer um mapeamento, como já tem uma experiência no município, já facilita. Quando o município não tem essa experiência, daí é questão de adquirir. Sim. Quer comentar alguma coisa, Jorge? Você que conhece as dificuldades de perto aí dentro do Pois sistema. a colocação aí da colega ou do colega foi bem pertinente, né? Porque é uma coisa que eu vou te ser sincero, a CESP, anteriormente a gente até tinha uma parceria assim com o pessoal da SEMA do estado, né? Na questão de se trabalhar algumas interfaces, né, digamos assim, do meio ambiente com a saúde. E nesse surto lá de Melgaço que eu fui, né, não deu tempo da gente investigar muito, né, mas a probabilidade de ter sido um desequilíbrio ecológico por conta de desmatamento, né, é bastante grande, né. Então lá tinha uma madeireira, né, que tinha uma placa imensa na porta da madeireira com todas as questões lá de autorizações da SEMA e não sei do que, não sei do que, mas a gente acredita que eles desmataram além do que estava, digamos, Permitido. designado, né? Designado. E aí, bastava, né, digamos assim, a gente ter feito uma parceria com a SEMA para pegar se realmente a SEMA estava monitorando, né, através das suas análises espaciais, esse desmatamento, né, para a gente ver se esse desmatamento tem uma relação causal, teve uma relação causal com a quantidade de agressões que a gente detectou lá no surto, né? Então, eu cheguei até ir na porta dessa madeireira, mas acabei que a gente não entrou, né? É um daqueles pontinhos lá que eu mostrei anteriormente, mas que eu não sei realmente se a SEMA estava monitorando isso para ver se casava com as análises que nós fizemos, né? Sim. Outra pergunta que a gente tem aqui, né, na verdade, é do Matheus, professor Ricardo. Qual a melhor forma de aprender essas análises de geoprocessamento? Aí isso vai depender, né? Hoje, antigamente era mais complicado. Hoje, até quando tem alguma coisa, você entra no Santo Graal, que é o famoso Google, e você coloca. Você vê qual é o SIG que você tem, né? Porque quando você já tem conhecimento de um SIG, muito bem. Quando você, por exemplo, não, vou baixar o QGIS. Aí você baixa o QGIS, você coloca lá. Vamos abrir o QGIS. Ele vai ter sempre no YouTube, vai ter alguém lá que ensinando passo a passo. Isso ajuda bastante. Essa é uma forma que você conseguir. Outra é você fazer um curso. Só que o curso é meio complicado, né? Que depende, tem um valor empregado, né? Pode ser um curso online, pode ser um curso presencial. Mas eu acho que se a pessoa tem interesse, baixa um aplicativo, desse um software gratuito, e começa a escrever no Google, para procurar, no Google e no YouTube. Porque tem muitos vídeos e muitas, assim,
tutorial que você consegue achar. Conforme o aplicativo que você vai trabalhar, o software, o que eu recomendo é também você escrever no Google, não só em português, mas como em inglês, que às vezes você consegue um manual muito boa, mas alguém fez em inglês e não traduziu. Então, é uma forma que você vai fazer, eu quero fazer uma análise de kernel. Aí a pergunta é, qual software você vai utilizar? Eu quero usar o QGIS. Você entrar no Google, QGIS, kernel, ele vai direcionar, e se você for YouTube, ele vai direcionar pelo menos uma meia dúzia de vídeos de pessoas diferentes que fazem. E tem alguns canais que tem as pessoas que já trabalham diretamente e de algumas universidades, que ele coloca, ou mesmo de algumas páginas que ele coloca diretamente lá. Então, por exemplo, o Mundo Gel, essas coisas já tem todas as informações muito boas. E aí, o que eu recomendo é justamente isso. Você procurar dessa forma online que ajuda. E depois vai testando. Tem muitos deles que já tem um dado pronto, ele fala como é que é feita a análise e mostra qual é o resultado. E é esses que são bons, porque você consegue ver, entrar o dado, e depois você usa o seu dado. Entra com o dado que você tem para fazer as informações. Não é muito difícil, mas, assim, essa é uma forma que você tem, né? Outra forma também é desenvolver parcerias, como, por exemplo, aqui tem várias pessoas que às vezes vêm perguntar como é que eu posso vir, a gente vem aqui, a pessoa fica um mês, a gente conversa aqui para ver a possibilidade da pessoa entrar, né? Porque tem que ter toda aquela... para você entrar na instituição, você tem que pedir por recursos humanos. Se for um estudante, é mais fácil, você pede pelo NEP, e aí depois que consegue a entrada da pessoa é permitida, ele vem para o laboratório e não tem problema nenhum. Se tiver na universidade, no caso de quem perguntou, se ele tiver na faculdade, é mais fácil ainda, porque aí você pede, aí fala, não, eu quero aprender o geoprocessamento, pede para a sua universidade uma carta dizendo que precisa fazer um estágio obrigatório, e aí consegue. Porque a forma, por exemplo, aqui no laboratório para a pessoa vir é só através de uma bolsa de iniciação científica, uma bolsa de pesquisa ou estágio obrigatório. Né? Na minha época era mais fácil. Na minha época a gente batia na porta, o pesquisador gostava de você, a partir daquele momento já estava frequentando. Agora não, tem uma legislação que impede disso, tem que ter alguma documentação, no caso, ou através de um estágio obrigatório, ou firmar, se for através de um projeto, alguma coisa dessa, você consegue trabalhar para vir aqui do laboratório para aprender. Mas online você tem muitas informações aí que podem ajudar vocês. Tá certo. Eu coloquei aí o link da ProEP, que na ProEP também tem vários cursos, um deles é o QGIS, curso bom, introdutório, né, como o Ricardo falou, faz o introdutório e depois vai lá para as videoaulas, né, eu sempre faço assim, eu não sei fazer, eu entro lá alguma coisa, tento, vejo como é que o cara faz, vou tentando e vou acertando, e aí... Eu acho que lá também tem Tabuin, tem várias... Tem Tabuin, tem Excel, tem QGIS, então, né. Então, toda aquela parte aquilo que o Jorge falou do Sinan, você ir no ProEP, que você consegue. Como extrair as informações daquelas tabelas. E como a gente vai deixar no canal do laboratório, né, essa apresentação, eu acho que seria interessante também falar dos caminhos para a pessoa que está querendo enveredar para a especialização nessa área, né? O que vocês recomendam? Bem, eu acho que se for pro lado assim da saúde, né, digamos assim, eu acho que a primeira coisa é conhecer os sistemas e a estrutura deles, né? Estrutura de banco de dados, né, os dicionários de dados, e depois ir para as ferramentas aí que o Ricardo já comentou, né? Então, tem vários programas de GIS, tem aquele que a gente instala, né, no caso do QGIS, mas tem aquele que a gente nem precisa instalar, né, Ricardo, que a gente trabalha mesmo online, digamos assim, né? E tem os aplicativos de smartphone aí que o Ricardo comentou muito bem aí também para fazer a captação da informação, do dado, né? Eu acho que a pandemia veio trazer trouxe muita coisa ruim, mas eu acho que uma das coisas boas que trouxeram foi que você hoje tem que correr atrás do conhecimento, né? Então, o conhecimento, ele está disponível bem melhor agora, né? Com aulas online, com vídeo aula, com mini cursos. Então, eu acho que quem
quem quer ir para esse lado de trabalhar com a saúde, é bem interessante. E aí, rapidinho, só para complementar aqui, que a professora Maiara, né, acabou se apresentando aqui, seria bom, né, já que ela é lá de Augusto Corrêa, nós já tivemos surtos de raiva, né, eu volto a falar da raiva, né, existe. E aí seria bem interessante estar monitorando essas áreas aí, junto com a Secretaria de Saúde, né, Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, para que faça monitoramento dessa área aí, que nós já tivemos, né, casos e óbitos, né, principalmente os óbitos de raiva humana. Tá certo. Os aplicativos que a Mayara está perguntando aqui, quais os aplicativos vocês indicariam para usar no smartphone para fazer o CAR? Eu mostrei esse exemplo, se ela entrar nessa página aqui do Laboratório de Geomática lá da Federal de Santa Maria, ela vai verificar que existe, por exemplo, dados GPS, e tem alguns, eu acho que é até específico para CAR que eles têm. Então é questão de dar uma olhadinha para ver, que eles têm lá vários, como chama, aplicativos que podem ajudar bastante no caso do CAR. Porém, também, se a pessoa quiser procurar algum outro, vai entrar no, como chama, no Android é mais fácil, né? No iPhone, eu falo para vocês que são mais complicados você conseguir obter um aplicativo. Mas para Android tem bastante. Você entra lá no Play Store lá e coloca lá alguma coisa que você provavelmente você vai achar vários aplicativos que tem, que aí são mais específicos. Existem outros aplicativos que você pode utilizar, que possa fazer ponto, que possa fazer polígonos, mas que você pode adaptar para o CAR. Mas provavelmente você vai conseguir encontrar vários. Então, ver qual é o tipo de informação, qual o aplicativo seria melhor para vocês. Provavelmente alguém já fez, já disponibilizou. Essa é que é a facilidade do sistema Android, é isso. Você conseguir vários aplicativos online. Bom, gente, eu poderia ficar aqui muito tempo ainda conversando com vocês sobre isso, querendo saber detalhes de todos aqueles mapas do Ricardo, né? E ficou muito bom. Espero que tenha sido proveitoso, né? Especialmente para o pessoal da Faculdade de Geoprocessamento, mas também aos alunos do EPGEL, né? Porque a gente quer cada vez mais se inteirar da parte do geoprocessamento na sua essência, para a gente aplicar mais nos nossos estudos, né? Quero agradecer mais uma vez imensamente, né? Em tempos online, a gente sabe que estamos trabalhando mais do que o normal, então vocês se dispuseram a estar conosco nesse momento, então quero agradecer imensamente ao professor Ricardo, ao doutor Jorge, por essa disponibilidade desse tempo preciosíssimo de vocês para estar conosco, viu? E estamos à disposição de vocês, para o que vocês precisarem. Tanto esses nossos, agradecer também a todos que se dispuseram a estar aqui conosco assistindo. E com isso a gente está finalizando por aqui. Vocês querem fazer mais alguma consideração, Ricardo, Jorge? Só agradecer, Isis, ao convite, né? Nos colocamos à disposição sempre, né? Nessa parceria da Secretaria de Estado com a UFPA Castanhal, né? E se depender de nós, para qualquer coisa, sabe onde encontrar, né? Sabe que a gente gosta de conversar sobre sistema de informação, sobre agravo, sobre tudo isso daí, e vamos pensar mais na frente de realmente fazer... a gente já tentou fazer isso com o Evandro Chagas, mas acabou que a gestão um pouco emperra as coisas, né? E fazer um termo de cooperação técnica, né? Eu acho que a gente tem que avançar nesse sentido para que, além de nós técnicos sermos, digamos, mais valorizados, a gente colocar a instituição no meio da roda de conversa, né? Sim, então, acho que eu acho que um termo de cooperação técnica, né? O Ricardo falou na questão de bolsa, estágio, eu acho que lá também a secretaria tem a disponibilidade, tem o interesse de fazer isso e de se trabalhar principalmente a questão dos sistemas, né, dentro da academia, né, para que a academia possa sempre estar fazendo pesquisa e devolvendo para o serviço, né, o que ela encontrou nessas pesquisas para que a gente sempre possa melhorar
seja assistência, seja investigação, seja de que forma for, para que a saúde da população seja bem melhor. Então, estamos à disposição, Isis. Sim, muito obrigada. A gente quer mesmo poder contar com vocês, e é interessante porque, sem querer, né, mas a gente tem aqui Instituto de Pesquisa, Instituto de Ensino, a vigilância, que a gente possa mesmo trabalhar em conjunto para a gente explorar melhor e aí até melhorar as ações da vigilância nos níveis locais, né? Então, eu sou parceira, estou à disposição, tá? Sempre que precisarem, estou aqui. Isso, muito obrigado pelo convite. E isso que o Jorge falou é uma das coisas mais interessantes que tem, é justamente, se você consegue fazer um termo de cooperação, abre todas as portas. Como eu falei, como você conseguir trazer um estudante aqui, com um termo de cooperação, acabou. As regras são totalmente diferentes. O problema é o termo de cooperação, às vezes tem alguns departamentos que têm, assim, não posso dizer, menos carinho, né? Ou tem resistências, né? Seria uma resistência para fazer uma análise, que às vezes você está precisando para ontem o negócio e fica empurrando e acaba complicando, porque acaba facilitando muito. E eu também coloquei aqui no chat, né, como a gente falou de alguns softwares, mas também tem linguagem de programação e plataformas, como o R, o Python, o F-Engine, que você pode fazer todo um script e fazer análise diretamente, sem usar um software. É uma forma também que dá para vocês fazer. Também tem bastante material na internet. E é isso. Isis, agradecer pela participação. E Jorge, o Jorge é sempre o nosso companheiro aqui das análises. Jorge, como é que esse negócio de ensinar? Jorge, como é que faz isso, faz aquilo? Né? Ele ajuda bastante, né? E eu acho que é justamente isso, né? Através, por exemplo, o Sinan é uma porta inicial para qualquer projeto que você quiser fazer, principalmente mestrado, que é um dado secundário que está lá. Você não tem problema de pandemia, com pandemia ou sem pandemia, porque você está trabalhando, você pode trabalhar na sua casa, não tem necessidade de ir para campo. O trabalho de campo é muito agradecedor, mas você tem que pensar que, às vezes, você tendo um dado secundário ajuda bastante aí no dado. Sim. Isso. Obrigado pela participação e estou à disposição. Depois eu vou mandar a apresentação para a Isis para poder colocar lá no YouTube também. Ah, perfeito, perfeito. Muito obrigada, gente. Eu vou encerrando por aqui, então. Um bom dia a todos, viu? Bom dia, obrigado. Até a próxima.